bem-vindos ao Baú IPP. O baú de hoje é sobre um livro muito interessante do nosso livro sagrado. O livro de Ruth é uma escola bíblica dominical ministrada pelo nosso pastor Arival Dias Casimiro, no qual ele expõe dentro do panorama bíblico esse livro. E aí, você já leu o livro de Ruth? O que você lembra dessa história? Então assista essa aula para relembrar e aprender mais sobre ela. Mas antes, abra sua Bíblia lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte: Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Bom, vemos aí o delinear de uma história tão bela sobre como Deus elegeu uma moabita e fez da linhagem dela surgir o maior rei de Israel e, posteriormente, o próprio Cristo. Então, fica ligado aí, já pegue seu papel e sua caneta e anote tudo. Pode sentar, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. Esse livro é uma preciosidade. São 4 capítulos, 85 versículos, mas traz uma mensagem poderosa. Livro de Ruth. Fica depois de Juízes. Se você se lembrar bem, nós estudamos já aqui o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá, o Pentateuco. Você se lembra que Deuteronômio termina com o povo nas campinas de Moabe. A despedida de Moisés, a morte de Moisés. Moisés morre como todo crente deveria morrer, com saúde, cantando e abençoando. Tá certo? Tem crente que morre zangado, né? Revoltado. Moisés não, ele morreu ainda com 120 anos, boa saúde, e ele termina cantando e termina abençoando o povo de Israel. Aí entra Josué. E Josué vai então conquistar a terra. São 24 capítulos de Josué. Termina o período de Josué. Entra o período dos juízes. O período dos juízes começa justamente com a morte de Josué e termina com a ordenação de Saul, começo da monarquia. Aproximadamente 350 anos, de entre 300 a 350 anos, o período dos juízes. Aí, provavelmente quem escreveu Ruth foi Samuel. Os entendidos aí dizem que foi Samuel. Para o judeu, na Bíblia judaica, eles entendem que foi Samuel que escreveu a história de Ruth. E, se você observar bem, Ruth está aqui para fazer um link entre o período dos juízes e o período da monarquia de Israel. Tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir lendo capítulo por capítulo, eu vou fazendo as aplicações práticas e dando as informações. Quem quiser copiar, copia. Não fica com raiva, tá? Porque aí a gente vai lendo. Veja bem, vamos ler Ruth 1:1. O que diz aí? Vamos lá? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, aqui nós temos um conto, né? Se a gente fosse usar um termo literário hoje, seria um conto, uma história. Não é uma ficção, isso é história real. Quando a gente estuda história, a gente sempre tem aquele conceito de macro-história, e você tem o conceito de micro-história. Então, por exemplo, se você pegar Atos dos Apóstolos, você tem a história do crescimento da igreja. Mas ali, você tem micro-histórias, pequenas histórias dentro daquela macro-história, certo? Como a história de Estevão, a história de Dorcas, personagens, né, que não são os personagens principais, mas estão ali para a gente aprender. Aqui é o seguinte, durante o período dos juízes, Ruth viveu. E
a família, a história dessa família é contada. Veja aí, nos dias em que julgavam os juízes. Esse é o dado histórico, né? A informação histórica. Vira a página, volta a página aí de Ruth aí. Versículo 25, diz assim, naqueles dias, 21, 25. Lê comigo aí, o que diz? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava o quê? Mas preste atenção. A coisa pode estar bagunçada naquela época do juízo, pode estar bagunçada hoje, mas Deus continua o quê? Trabalhando na vida do seu povo. Certo? Na época de Jesus, a igreja estava draga, o judaísmo estava falido. Mas Deus estava o quê? Escrevendo a história. Então, o livro de Ruth, meus amados irmãos, a história de Ruth é uma história maravilhosa. Porque conta a história, eu diria quase do nordestino. Teve fogo no Nordeste, nós descemos para São Paulo, para ver se melhorava de vida, né? A história é mais ou menos assim, vamos ver. O homem se chamava Elimeleque. Elimeleque, em hebraico, significa Deus é rei. Deus é meu rei. Ele se casa com uma mulher chamada Noemi. Noemi significa, no hebraico, agradável. Agradável. Linda. Noemi, no hebraico, linda. Então, o cara, meu rei, lá de Salvador, Deus meu rei, casa com uma mulher bonita chamada o quê? Noemi. Desse casamento nascem 2 filhos. Eu não sei por que chamaram o nome desse menino desse jeito. Como é o nome dos meninos? Malom e Quilion. Malom significa fraco ou doente. Deve ter sido um parto difícil, doloroso. Geralmente, quando é assim na história das famílias brasileiras, quando o cara tem um parto muito difícil, pega uma meningite, pega uma doença grave, os pais e as mães consagram para o ministério. Diz assim, Senhor Deus, se o Senhor curar meu filho, eu consagro ele para o ministério. Por isso que você chega no ministério, só tem gente deformada. Gente feia. Porque é gente que nasceu no desespero. Não viu a história do pastor Hernandes? É ele ou a mãe? Aí não, a mãe falou, não, deixa esse menino nascer. A história do pastor Hernandes. A minha eu nem sei direito. Eu nasci em Parteira, lá no interior de Itarantim, na Bahia. Então, nasce o menino, Malom. Esse Malom casou com Ruth. E Ruth significa o quê? Amizade. Então, o doentão, casou com Ruth. Aí o outro, chamado Quilion. Quilion significa, no hebraico, definhando. Se um era doente, o outro está o quê? Definhando. Definhando casou com Orfa. Orfa significa pescoço duro. Do hebraico. Significa uma mulher que era dura de dobrar. Assim como você, mulher que está aqui hoje. Mulher do pescoço duro. Dura cerviz. Não baixa o pescoço nem a pau. Então, você conhece a história. Então, pelos nomes aí, você já vê mais ou menos o que a Bíblia tem nos ensinar. Diz aí que houve fome na terra. Terra de Belém. Terra de Belém. Isso aqui, alguns comentaristas relembram sempre a história dos patriarcas, porque quando houve fome na terra, Abraão foi morar com os amalequitas. Mas quando houve fome na terra, na época de Isaac, Isaac ficou em Gerar, não desceu. Não desceu. Mas houve fome na cidade de Belém. Na cidade de Belém. Todo mundo já sabe que Belém significa o quê? A casa do pão. Então estava tendo seca, estava tendo ausência de pão na cidade, cujo nome era Belém. Agora, irmãos, é a minha visão pessoal. Eu acho aqui que essa família está em desobediência a Deus. E eu preguei aqui, quando vem a crise, a gente precisa tomar cuidado, quando a gente vai tomar decisões nas crises da vida. Tá certo?
Você está passando uma crise no Brasil hoje, diz, esse país não presta, não sei o quê, eu vou me embora para o Canadá. Pode ir, não vai fazer falta. Mas não é assim que a gente toca a vida. O crente é diferente. Ele diz, será que é isso que Deus quer mesmo para a minha vida? Quer dizer, a vida é só pão. Porque Deus prova a gente, manda crise, para nos ensinar que nem só de pão viverá o homem. Se Deus não mandasse umas crises na sua vida, você estava por cima da carne seca, aí numa soberba tremenda. Essa família aqui desobedeceu a Deus. Eles tinham que ficar na terra prometida. Eles tinham que conquistar a terra prometida. Não era abandonar a terra prometida. E eles vão morar onde? 80 quilômetros de Belém. Na região de Moabe. Moabe, irmãos. Vocês conhecem a origem de Moabe. Os moabitas e os amonitas nasceram do incesto de Ló com as suas duas filhas. E esse povo, os amonitas e os moabitas, eram inimigos cruéis de Israel. Você se lembra que o rei de Amon contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Agora, o pior erro deles aqui também, se você observar bem no texto, é que havia uma norma que os filhos se casariam, não poderiam se casar com mulheres de outra. Veja lá, Deuteronômio 7, 3 e 4. Abre aí, por favor. Deuteronômio 7, 3 e 4. Lê para mim aí, por favor. Quem achou, lê, por favor. Deuteronômio 7, 3 e 4. Vamos lá, meu gente, que termina 10h30, por favor. Vamos lá. Tá bom? O que significa isso? Significa que, além de estar preocupado só com coisas materiais, certo? Além de ir morar com o inimigo, ainda casou os dois filhos. Já tinha o nome daquele, Quilion, Malom e Quilion. Vai casar com duas o quê? Amonitas, desobedecendo o princípio da lei de Deus. Veja, irmãos. Pessoal, pastor, qual é a sua posição sobre casamento misto? Eu só faço casamento misto, mulher com homem, não faço de outro jeito. Não é isso? É queijo com presunto. Não misturo queijo com queijo, presunto com presunto. O que acontece? E até tem histórias de famílias aqui na igreja. O cara era da igreja, se afastou, casou com uma mulher que não era crente, deu certo o casamento. Veja bem, não existe na Bíblia nenhum versículo dizendo que Deus vai unir só crente. Ele pode unir dois católicos, pode unir dois espíritos. Porque Deus trabalha com pessoas, não é com religião. E a Bíblia fala, aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Agora, você é crente, você é crente. Vai casar, você tem que escolher um cara crente. Quer dizer, o princípio é esse. Agora, não faça da exceção o quê? A regra. Porque a turma não, mas fulano casou com um crente, não deu... A ciência não soube escolher. Porque você não vai casar com o cara porque ele é crente. Você tem que escolher. Tem outros critérios. Se você ama o cara, estuda o perfil, tem todo um conceito para você escolher bem. Mas aí, no contexto, se você observar bem, essa família, cujo nome do cara era Deus é o meu rei, na prática, Deus não foi rei na vida dele. Porque ele foi com a sua família e desobedeceu Deus pelo menos nesses 3 princípios aí. Agora, vamos caminhando aí. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O que acontece? História da vida real. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou com ela os seus 2 filhos. Vamos ler juntos aí, versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
Então veja bem. Morreu o homem, ficou a viúva com 2 filhos. Não tinha notícia boa de Belém. Então vamos casar por aqui mesmo, vamos constituir família, etc, etc, etc. Isso, período de quantos anos? 10 anos. 10 anos. Passaram-se 10 anos, versículo 5, o que é que diz aí? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Presta atenção, uma viúva, mãe, com 2 viúvas, o quê? Noras. Grave essa, grife, por favor. Diz assim, morreram também ambas. Assim a mulher ficou o quê? Desamparada. Grife essa palavra desamparada e coloca aí, junto, escreve aí, Salmo 27:10. O que é que diz lá o Salmo 27:10? Isso aí é teologia linkando. Vê o que é que diz Salmo 27:10. O mesmo verbo no hebraico. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Preste atenção, irmãos. Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Deus não desampara os seus filhos, o seu povo. Tá certo? Está na crise, está numa situação difícil, mas Deus é o amparo do seu povo. Pode crer nisso. Aí a partir do versículo 6, veja que coisa bonita. Lê comigo o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o quê? Dando-lhe pão. Para o crente desobediente, Deus deu tragédia. Para aqueles crentes que ficaram lá, suportando o período da seca, o que Deus fez? Deu pão. Deu pão. Eu não sei como é que ela ouviu, se ela assistiu o programa do Datena lá em... como é que foi a informação, não tinha e-mail, não tinha telefone, mas ela ficou sabendo que Deus tinha feito algo maravilhoso naquela terra. Deus voltou a quê? A dar pão para o seu povo. Irmãos, esse é um versículo que a gente precisa orar em cima dele, sabia disso? Tem crente hoje, que quando na igreja, a igreja está passando uma crise, assim, não tem pão, o cara troca de igreja, muda de igreja. Ao invés de orar, de ficar ali, de perseverar ali. A nossa luta para ter um avivamento, irmãos, é justamente isso aqui, orar para que Deus mande o quê? Pão. O Senhor se lembrara do seu povo. Eu quero chamar a sua atenção, porque Senhor aí é o Senhor da aliança. É o Senhor da promessa. E ainda que Deus se ire com o seu povo, e castigue o seu povo, e prove o seu povo, Deus jamais se esquecerá do seu povo. É o povo da aliança. Ele tem um compromisso consigo mesmo de abençoar-nos. De abençoar-nos. Mas vamos lá. Versículo 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Aí Noemi, versículo 8, disse Noemi, ide voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Aqui eu acho interessante nesse texto, porque Noemi decide voltar para Belém. As noras estão querendo ir com ela, mas ela argumenta com as noras que elas não deveriam ir com ela. Quais são os 3 argumentos dela? Primeiro, ela não tem nada para oferecer. Ela vai voltar para Belém, viúva, sem marido e sem filhos. Então, não tem futuro nenhum, tem? Não tem futuro. Não tem futuro. Segunda coisa,
Ela vai colocar aí, veja no versículo 8. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não iremos contigo ao teu povo. Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi diz, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Aí ela vai dizer, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-os-eis até que viessem ser grandes, abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim, o quê? A sua mão. Veja bem, havia uma lei, chamada lei do levirato. Lei do levirato. Significa o seguinte, quando um irmão, principalmente o primogênito, ou um dos irmãos morre, e fica a viúva do irmão, geralmente o cunhado mais próximo, ou o cunhado primogênito, tomaria aquela cunhada viúva e tomaria ela como esposa para que ela pudesse dar continuidade à descendência do seu irmão. Isso se chama lei de levirato. Mas veja o que Noemi falou. Olha, eu já estou velha. Presta atenção, minha irmã. De vez em quando você tem que fazer essa avaliação também. Tá certo? Porque tem umas irmãs que estão para baixo, mas não... Olha que visão essa mulher teve. Né? Ela estava um pouco amargurada, né? Estava um pouco amargurada. Porque sou velha demais para ter o quê? Marido. Não tente a Deus. Tem umas irmãs que ficam tentando a Deus. Senhor, me dê um marido. Minha irmã, dá uma melhorada. Dá uma enfeitada, dá uma pintada. Corta ali, amarra ali, sustenta ali. Dá um jeito. Mas a mulher aqui reconhece. Eu gostei da Noemi. Estou muito velha, estou passada. E ainda que eu arrumasse um essa noite e tivesse relações com ele, e engravidasse, ia demorar muito tempo. Vocês são muito novas. Terceiro argumento que ela vai usar aqui, ela, de uma certa forma aqui, exagerou na visão. Ela era uma pessoa ortodoxa. Ela cria que Deus estava no controle. Mas veja o que ela diz aí no versículo 13. Não, minhas filhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim, o quê? A sua mão. Então, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus está contra nós, ninguém pode andar com nós. É mais ou menos a tese dela. Se Deus está contra mim, olha, eu sou um risco. Não venha comigo. Não venha comigo. E eu fico imaginando que ela está culpando a Deus aqui. E esse é um dos grandes problemas quando tragédias vêm sobre a nossa vida, né, sobre a nossa família, os problemas vêm, porque nós temos uma mania de querer arrumar culpado. Ah, isso está acontecendo porque fulano fez isso, isso, isso. Ah, isso está acontecendo. Ainda que você pense isso, você não deve falar. Porque pensar, todo mundo pensa. Pensa ou não pensa? Vocês são santos, né? Eles são santos. Irmãos, a gente pode pensar muita coisa, mas não pode dizer. Você já viu? Não sei como aconteceu com você. Às vezes eu fico pensando lá em casa assim, aí fico rindo. Aí tá, a senhora para mim e diz, está pensando o quê? Eu falei, nada não. Nada não o quê? O que você está pensando? O que você está rindo? Como aconteceu isso com vocês? Já para vocês aí, que a turma quer, e você não pode falar, porque diz, estou aqui arrumando um jeito de matar você, tá? Assim, agora já como é que sou mato? Você não pode dizer, pode dizer. Tem coisa que você pensa, mas não diz, gente. Essa mulher aqui, essa mulher não devia ter dito isso.
Deus descarregou. Primeiro, ela desobedeceu o marido. A gente não sabe se foi ela que colocou na cabeça do marido, porque mulher é assim. Botou na cabeça de Elimeleque para mudar de cidade, isso aqui não tem futuro, os meninos estão crescendo, nós precisamos melhorar de vida, não sei o quê, papapá. Infernizou a cabeça de Elimeleque. Aqui eu estou deduzindo. Não está no texto. Mas ela está sabendo que Deus está o quê? Contra ela. Ela diz, por minha causa. Ela diz, por minha causa. Então, ela devia saber o que estava acontecendo. Lá no fundo, irmãos, a gente sabe porque está sofrendo. Sabe ou não sabe? A gente não sabe do outro, mas a gente sabe. Hein? Por vossa causa. Pois é, mas por que vossa causa? Porque elas eram o quê? Moabitas. Casou os filhos errados. Veio habitar entre os moabitas. E a desobediência, ela é castigada com... Agora eu pergunto aqui, foram as meninas que escolheram o marido? Elas estavam delas, lá em Moabe. Quem foi para lá, não foi Ruth que foi atrás de Malom. Não é isso? Foram os crentes que foram para lá. Foram os crentes. Agora vamos lá, vamos adiante, vamos caminhando aí. Noemi então chega para Ruth, aí Orfa, que é do pescoço duro, né? Chorou, irmãos, chorou. Eu acho muito bonito isso aqui. Chorou. Mas ela voltou, se despediu da sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Presta atenção, irmãos. Esse versículo é muito importante para você entender. Ela voltou para quem? Ao seu povo e aos seus deuses. Os deuses dos moabitas eram os deuses que sacrificavam pessoas, eram os deuses da orgias, eram os deuses que estavam relacionados com os princípios de Baal. Não tem jeito. Mas veja a declaração de fé de Ruth. Vamos ler juntos aí, 16, 17. Vamos lá? Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Será que Deus está contra Noemi? Hein? Como é o nome de Ruth? Amizade. Amizade. Ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido, ela estava em crise de fé, mas Deus estava dando para ela o presente de uma nora. Então hoje, por favor, você que é sogra, agradeça a Deus pelas suas noras. Tá certo? E outra coisa que é interessante também, a gente pensar aqui, a gente fala muito mal de sogra, né? Mas sogra é bênção. Porque, na pior das hipóteses, a sogra deu a filha que ela tinha para casar com você. E você não tinha futuro nenhum. Ela fez isso com dor no coração. Entrou em depressão, síndrome de vazio, tristeza. Mas deu para você. Irmãos, o que eu acho bonito nesse texto é que, nas horas mais difíceis, há pessoas que são mais amigas do que irmãos. Deus coloca pessoas especiais na nossa vida em tempos de crise. Em tempos de crise. E o que eu acho bonito nesse texto, porque isso aqui não tem nada a ver com casamento. Ruth também não era sapatão. Não era sapatão. Ela está fazendo uma declaração filial, de amor. E o que é mais importante aí, ela diz, o teu Deus é o meu Deus. E ela está fazendo a sua pública profissão de fé. Ela está aqui, provavelmente, ela deve ter visto, durante a vida daquela família, cultos, mensagens,
E o que eu acho interessante, irmãos, é que a vida do crente, por mais difícil que ela seja, sempre ela vai produzir frutos espirituais. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 23, versículo 3. Coloca aí junto dessa declaração de amor. Deuteronômio 23, 3. Pode ler, por favor, o que é que diz? Hein? Moabita está proibido de entrar até o quê? 10. Então eu fico pensando aqui, se a gente fosse fazer o cálculo, 350 anos, período dos juízes, quanto tempo teria passado? Aqui tem uma lição muito prática para a gente, e teológica também. É que Ruth, ela diz, o teu Deus é o meu Deus, não baseado na lei. Porque pela lei ela estava o quê? Condenada. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus, porque eu creio na graça de Jesus. É a graça. E aí você vai entender porque que Ruth está na genealogia de Jesus. Porque que Ruth, essa moabita, ela está sendo colocada aqui. Vamos adiante. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram até que chegaram a Belém. Belém era uma vila. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade, o quê? Se comoveu por causa delas. E aí, a fofoca da mulher. Eita, Noemi chegou. Uma dizia para outra, mas tá acabada a Noemi, hein? Está vendo o que aconteceu? Saiu daqui, nessa situação. O que você acha? Voltou. Houve uma comoção, né? Uma comoção. Porém, ela lhe dizia, versículo 20, não me chame Noemi, chamai-me o quê? Porque grande amargura me tem dado todo poderoso. Veja que mulher, como ela estava ferida, irmãos. Machucada. Ela reconhece que Deus, ele é o Deus o quê? Todo poderoso. Ela usa essa expressão aqui, aparece lá em Gênesis 17:1, que é a expressão grega, hebraica, El Shaddai. Ela sabia que Deus é o Deus de todos os recursos, o Deus que tem todo o poder. E esse Deus, mesmo sendo todo poderoso, podendo evitar que muitas desgraças acontecessem na vida dela, não. Deixou. Ou permitiu que ela sofresse e passasse por aquilo tudo que ela estava sofrendo. Irmãos, toma cuidado. Porque nas crises, nas dificuldades, a gente pode ficar zangado com Deus. Eu falei aqui 4 lições importantes que nós podemos aprender desse primeiro capítulo de Ruth. Na crise, não tome decisões sem consultar a Deus. Na crise, examine o seu coração e reconheça os seus pecados. Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Na crise, cuidado com a amargura. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Frustração, decepção, sonhos que não se concretizaram, decepções com pessoas, com situações, com circunstâncias. Se você não tomar cuidado, essa semente vai florescer no seu coração e vai criar raiz de amargura no seu coração. A raiz de amargura. E aí você fica zangado com Deus, que é a coisa mais boba que existe. Eu acho que Deus deve olhar para a gente e dizer assim, não estou nem aí. Não estou nem aí para vocês. Porque eu sei que eu estou no controle de todas as coisas.
Na crise, veja a mão de Deus. Veja a mão de Deus. Lê comigo o versículo 22. Vamos ler o versículo 22, encerrando o capítulo 1. O que que diz aí? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu gosto demais desse versículo. Porque Deus está fazendo que um novo amanhecer aconteça na vida do seu povo em Belém. E ela está chegando justamente quando Deus está fazendo o quê? Isso. Esse versículo aqui é para a gente orar pelo avivamento também. O Senhor nos dê uma cegada nova, né? Uma cega nova. No princípio da cega, chegaram em Belém. No princípio. Naquele período da colheita, naquele período do auge, da fartura. Elas vêm de uma situação de pobreza, de miséria, de tragédia, de luta, mas Deus está mudando a vida dela aqui, a partir desse versículo. Então, irmãos, capítulo 1 de Ruth, você poderia resumir numa palavra: provação. Ruth é provada. Ruth é provada. Segundo lugar, segundo capítulo, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava o quê? Boaz. Irmãos, esse cara é tudo que uma viúva sonhava. O cara é quarentão, madurão. O cara é rico. E o cara é crente. Crente, rico, eu não sei se era bonito. Mas aqui significa que Deus estava preservando aquele coroa para aquela viúva. Você tem que dizer amém. Porque você está vendo as desgraças, os problemas, as lutas que você está enfrentando, e você não está percebendo que por trás da cara carrancuda, como é que diz o pastor Hernandes, citando o John Piper, por trás existe um sorriso, a face sorridente de Deus. Essa expressão foi cunhada por um compositor de hinos, eu esqueci o nome dele agora, que ele sofreu de depressão. E um dia ele estava em Londres, no hotel, e ele foi tomado por uma depressão profunda, e ele chamou um táxi, ou um carro naquela época, e ele ia se jogar de uma daquelas pontes lá de Londres, ele ia se matar. Crente. Estou falando de descrente, não, de crente. E esse cara então chama o táxi, o carro lá, que foi pegá-lo. Mas naquela noite, quando ele saiu do hotel, aquelas neblinas, uma neblina caiu sobre a cidade de Londres, de tal maneira que o carro não sabia onde ficava a ponte. E ele não pôde se matar naquela noite. Aí ele volta para o hotel e compõe um hino. E a frase principal desse hino diz assim: por trás, da providência carrancuda, existe o quê? Uma face sorridente de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. E aqui, meus amados irmãos, vem essa informação. O versículo 2, Ruth toma uma decisão. Né? Gosto de Ruth porque ela morreu, chegou, está magro, nós temos que trabalhar. E Ruth, então, o que ela faz? Havia uma lei em Israel chamada Lei da Respinga. Está lá em Levítico 19:9. Significava que no tempo da colheita, quando o sujeito estava colhendo as espigas, aquelas que caíam no chão, deveriam deixar para os pobres. Dos pobres. E também aquelas espigas que ficavam nas curvas das esquinas, tinha que ficar para os pobres. Você lembra daquela mulher que diz para Jesus que os cachorrinhos também comem o quê? Uma migalha. Uma migalha da graça de Jesus, meu irmão, vale mais do que tudo.
E esse Boaz, então, essa Ruth, então, sabendo dessa lei da respinga, o que ela vai fazer? Vai trabalhar. Veja aí no versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Lê comigo o versículo 3. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de... Grifa essa palavra aí. Causalidade. Causalidade. Vocês acreditam nisso? Você acha que há acaso na sua vida? Ela não conhecia Boaz. Irmão, presta atenção. A informação diz que ela tinha um primo rico, ou tinha um parente rico. Mas não disse que ela pegou o endereço do parente rico e foi para a fazenda. Não. Ela falou: eu vou trabalhar na fazenda onde tem milho para eu catar. Mas por acaso, ela caiu justamente onde? Na hora certa. Né? Eu, quando fui para Recife, tinha que trabalhar numa igreja. Trabalhei em algumas igrejas, mas eu fui parar em Tigi pior. Encontrei Tássia, que era noiva, eu estava para casar, com tudo pronto. Acabou o noivado, fui aconselhar: não, vocês precisam voltar, está tudo pronto, não sei o quê. Não sabia ele que ela seria minha futura. Não dei golpe, não, irmãos. Agora, o pastor Hernando tem outra que é pior, que ele foi noivo de uma mulher doida aqui em Bragança, que foi a tábua da salvação. Foi uma janela que foi jogada do céu, viu, tia? É assim, irmãos, acontecem umas casualidades na nossa vida que é impressionante. É uma jesuicidência, cristocidência, né? Deus faz assim na nossa vida. E aí ela chega lá, irmãos, veja no texto. Ela se foi, Ruth, vai minha filha, ela se foi, chegou ao campo, começou a trabalhar. Veja no versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja o quê? Quantas vezes Boaz ia para a fazenda, gente? Mas por que ele foi no dia que Ruth estava lá? Não tem um negócio estranho nesse negócio aí? E esse Boaz era um sujeito bom mesmo, bondoso. Diz o texto sagrado, veja aí o texto, como é que ele vai colocando a história, a narrativa. Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. O Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor o quê? Te abençoe. Veja que relação patrão-empregado maravilhoso, né? Então, você que é patrão, cuide bem. Trate bem seus funcionários. Porque quando você semeia o bem, você o quê? Colhe o bem. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Versículo 5. Depois perguntou, olha a pergunta que o cara faz. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? O cara viu a moça no dia que ele foi lá, Milton. No dia eles não marcaram horário. Você lembra de José? José foi vendido para os irmãos, mas antes de ser vendido, Deus deixou um buraco para jogar ele dentro. Quando ele foi jogado no buraco, já havia havido uma caravana que estava subindo para o Egito. Então, ao invés de matar, o quê? Vendeu. Deus trabalha nos detalhes da nossa vida, irmãos. Deus trabalha. Vamos ao seguinte. Versículo 6, respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve o quê? Na choça. Choça, não sei se você sabe o que é. Geralmente é uma cabaninha que fica lá, o cara está trabalhando, de vez em quando deixa lá, vai na choça, tomar uma aguinha, limpar o suor, né? Irmãos, veja bem.
Deus ajuda quem trabalha também, porque essa moça, Ruth, ela foi trabalhar onde? Na roça. Não era patricinha. Não era. Porque tem moça hoje que quer casar, mas eu não recomendo, porque a mulher é muito preguiçosa. Não sabe fritar um ovo, não sabe tomar conta da casa, não sabe comprar, não sabe vender. Tem que ser aquela mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa, quem o quê? Mais vale ela do que? E mulher que você pode comprar com dinheiro, com joia, não serve para ser sua esposa. Casas e bem herdamos do pai, mas a esposa certa vem do Senhor. Agora, irmãos, vamos na sequência. Então diz Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo. Olha que cara bem intencionado. Não vá mais. Que a gente lê a Bíblia e não vê a safadeza também inserida no negócio. Não vá em outro campo. Você achou, essa é a fazenda ideal para você trabalhar. O cara já tinha o coroão, botou lá na Moabita. Aí o que é que diz? Não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo, que cegar irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe, de que os seus servos o quê? Tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu o quê? Estrangeira. Aqui é Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, povos e nações, do tempo e no espaço, virão te adorar. Aqui nós somos Ruth aqui. E Jesus é Boaz, o nosso libertador. E ela então o quê? Se curva diante dele: você recebeu uma estrangeira. Como é que você me trata bem sendo eu estrangeira? Isso é graça de Deus, irmãos. Graça de Deus. Graça de Deus. E aí, respondeu-lhes Boaz e disse: bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Menino, o negócio estava rodando, a rádio peão. Todo mundo já sabia em Belém, e não tinha aquela Abraão da tarde, não tinha rádio fuxico, todo mundo sabia o que Ruth tinha feito com a sua, presta atenção, todo mundo está sabendo como é que você trata a sua sogra. Trate sua sogra o quê? Bem. Trate sua sogra bem. O que eu acho bonito desse texto, maravilhoso, são os detalhes dessa narrativa. Respondeu Boaz, disse: me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Lê comigo o versículo 12. Grifa esse versículo aí. Vamos lá? O Senhor retribuiu o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Que coisa linda esse versículo, não é? Irmãos, tudo que a gente faz, Deus o quê? Retribui. Cuida bem da sua sogra. Cuida bem do seu sogro. Cuida bem dos seus pais. Não maltrate os seus pais e a sua mãe na velhice. Está doente, está com problema. Honra teu pai e a tua mãe. É o único mandamento com promessa. Com promessa. Tá certo? A sua sogra está triste, está amargurada, compra o pacote da CVC e dá para a sogra. Vai lá, minha sogra. Não morra afogado, por favor, nas praias do Nambu. Vai lá. Irmãos, o que eu acho bonito do livro de Ruth é que Ruth nos ensina generosidade. Generosidade. Generosidade é uma coisa muito importante, irmãos. O pastor Jeremias contou a história de que ele faz todo ano, ele faz uma cesta de Natal para os missionários pobres lá do sertão.
E ele conta a história. Quem já comeu aquelas bolachinhas recheadas? Bolachinha recheada aqui. Aquilo é uma delícia, agora está proibido, porque diz que engorda as crianças. Mas na nossa época, a gente só comia bolacha de sal. Quando pegava uma bolachinha recheada daquela, ele ficava doido. Era ou não era? E aí, uma menininha lá no sertão, bateram a foto dela comendo esse biscoito e lambendo as mãos. E aí o pastor perguntou, mas por que ela está lambendo as mãos? Porque eu não quero que acabe. Você já pensou num negócio desse? Por que nossa igreja é abençoada? Porque quanto mais a gente distribui, mais Deus o quê? Abençoa. Abençoa. Irmãos, se tiver um pobre na igreja, se tiver uma pessoa passando por necessidade, abençoa com generosidade. Pode abençoar. Deus, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Mas vamos lá. Disse ela, tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Mas essa Ruth também sabia fazer o negócio, né? Fala bem. Ajeita. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Presta atenção, porque aqui é pegar o pão e molhar no vinho é só para os amigos mais o quê? Chegados, mais íntimos. Jesus fez isso com Judas. Você se lembra disso? Na ceia, Jesus molhou e deu para Judas. E Judas saiu, o demônio entrou nele e ele foi trair Jesus. Mas ele era alguém que sentava à mesa com Jesus e comia praticamente o mesmo prato. Essa menina então já está na mesa com Boaz. E comeu, se fartou, sobejou. Está lá no versículo 14. Sobejou. Eu me lembro, irmãos, vou contar aqui para vocês. A primeira vez que o pastor Alfonso veio aqui, com a Vanessita, e ela nunca tinha ido no shopping. Eu fui aqui no shopping, eu comecei a comer com ela, e nós fomos naquele de churrasco. Como é que é o nome? Rodízio de churrasco. Mas tem que encher o prato e sentar, né? Mas a Vanessita pegou um prato, deu quase 2 quilos. Eu olhei assim, alguém quis, não, deixa. Porque aquilo para ela, acho que ela nunca tinha comido daquele jeito. Irmãos, a gente não sabe da missa um terço. Não sabe o que o povo está sofrendo, que as pessoas passam, as carências, as necessidades. Não é isso? Muita gente aqui já está comendo manteiga hoje, mas comeu muita margarina na vida. Lembra daquelas margarinas que você botava? Não usa mais não. Mas você joga para fritar o ovo e ela não derrete. Já comeram dessas? Margarina dura. Não derrete. E queijo. Tem uns queijos borrachudos que eu vou te dizer. Essa menina comeu. Eu imagino que essa menina estava com uma fome. Mas que ela comeu e sobejou. Senta aqui, come aqui. Vamos embora. Levantando-se ela para rebuscar, deu ordem ao servo, dizendo, até entre as gavelas deixai colher e não as censureis. O cara já está armando. Tirai também nos molhos algumas espigas e deixai-as, que apanhem e não a repreendais. Olha, solta umas de vez em quando assim. Olha a atenção do cara. Olha a intenção do cara. Mas ele podia fazer isso. Ele era o quê? Um solteirão. Você acha que ele não devia estar orando para casar? Devia. Agora aparece uma moça bonita. Uma moça crente. Uma moça que todo mundo na cidade estava dizendo que era uma boa filha. A reputação de Ruth, a dedicação a ela, ela podia ter matado a sogra, podia ter desprezado a sogra. Mas ela vem. Ele disse, essa mulher tem um potencial para ser minha esposa. Agora, veja no versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até tarde. Não era preguiçosa. Debulhou o que apanhara
e foi quase uma efa de cevada. Sabe quanto é uma efa? Põe aí, 25 quilos. Tem mulher hoje que não quer levantar um botijão de 13 quilos de gás, não quer trocar. 25 quilos, ela pegou de espiga. E levou para a casa dela. Você acha que ela levou de carro? Ela foi da fazenda para Belém. E aí diz, veja lá, tomou, versículo 18, veio à cidade e viu sua sogra, o que havia apanhado também, o que eles sobejaram depois de fartar-se, tirou-se e deu o quê? A sua sogra. Lê comigo o versículo 19, vamos lá juntos, grifa esse versículo. Então, lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é? Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos, o quê? Resgatadores. Que maravilha. A mulher agora, Noemi, está entendendo que Deus está cuidando da vida dela. Ela diz, bendito seja o Senhor. Está fazendo benevolência, não somente para os vivos, mas também para os mortos. Ela deve ter pensado ali, Deus não se esqueceu de Elimeleque. Deus não se esqueceu dos meus 2 filhos. Apesar do que nós fizemos, Deus é o Deus que usa de benevolência para com os vivos e para com os mortos. Sabe por quê? Porque Elimeleque, irmãos, deveria ter uma fazenda lá também em Belém. Mas para ela, Noemi, tomar posse com Ruth daquela fazenda, era necessário a figura do Goel, do libertador. Então, quando fala assim, ele é nosso parente chegado e um dentre os nossos, o quê? Resgatadores, ela está dizendo aqui, pronto, nosso problema está o quê? Resolvido. Nós temos um resgatador. Essa palavra resgatador é a mesma que Jó usa, quando diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Goel aqui, o resgatador, é alguém que paga o preço do seu resgate para que você possa ter toda a sua herança, todas as suas propriedades de volta. Para que você possa recomeçar a sua vida. E é isso que Jesus Cristo fez comigo e com você. E aí, meus amados irmãos, contudo, Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua sogra, Ruth, bom será, filha minha, que saia com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Preste atenção, se o capítulo 1 é provação, o capítulo 3 qual é? Esperança. Esperança. No capítulo 2. Capítulo 3. Vamos correr, irmãos. Disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas o quê? Feliz. Presta atenção que agora nós vamos ter uma armadilha para pegar o coroa rico e crente. Essa mulher, Noemi, agora se junta com a Ruth para armar uma arapuca para o coroão lá. Eu vou buscar um lar para que seja do quê? Feliz. Preste atenção, você que é mãe, que é sogra, faça isso. Faça isso. Busque uma forma de Deus abençoar os seus filhos, para que seus filhos sejam o quê? Felizes. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada o quê? Na eira. Quem trouxe essa informação para Noemi?
ela já estava envolvida no crime. Ela era a autora intelectual do crime. Ela deve ter botado informantes lá na fazenda. O que acontece, irmãos? Versículo 3. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos. E desce a eira, porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás, lhe descobrirás os pés e gritarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth. Olha que dificuldade. Tudo quanto me disseres, o quê? Farei. Isso aqui, meus amados irmãos, é uma armadilha para o povo do homem. Quando terminava a cega do dia, eles faziam um jantar, os homens. Os homens. E geralmente eles tomavam uns vinhos a mais. A festa, comia, bebia e dormiam ali mesmo. Né? Onde fazia as cegas. Onde juntava os alimentos, as colheitas. E havia um costume, né? Ela foi, tomou banho, se banhou, se perfumou, usou creme de aveia, tudo que tinha de natura, né? Botou a melhor roupa, tomara que caia, não sei o quê, pretinho básico, fez de tudo. Pegou o sapato, né? E foi lá. O cara deitado lá, eu imagino o chulé desse homem. O fedor desse homem. Mas uma mulher, quando quer uma coisa, ela conquista. Ela passa por cima de tudo. Não é assim? Antes de casar. Depois que casar, ai dele se não tomar banho. Mas para casar, faz qualquer sacrifício. Aí vai lá, eu imagino, calor de 40, 50 graus, o cara com aquelas botas, botina, tirou a botina lá. Ela vai lá, tira e deita. Não sei se ela levou uns algodõezinhos, não sei, né? Tá aí. É desse jeito, irmãos, a Bíblia não esconde nada. Então foi ela para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de um coração tanto alegre. O que significa isso? Ah, meio chumbado, bicho. Tomou uns goró e já estava... Mas tudo na refeição, tá certo? Não era no boteco, não. Trabalhando o cara lá. Aí diz o seguinte, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, né, de mansinho. Ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Que estava escuro, né, irmão? Ela só viu o cheiro. Perfuminho francês. No escuro, ela toda betumada, não dava para ver a roupa, mas o cheiro dava. E você sabe que o homem pega a mulher pelo cheiro, não é isso? A mulher pega o homem pelo cheiro. Tudo aqui está explicado, irmãos. Mas vamos lá. Aí vocês fazem os acréscimos aí, né? Disse, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o quê? Resgatador. Ah, isso aqui é uma cerimônia. Se você jogar a capa sobre ela, você está assumindo o compromisso. Disse-lhe ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, o quê? Quer rico. Você não é mulher interesseira. Você é sabida, mas não é interesseira. Agora, pois, minha filha, não tenhais receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher o quê? Virtuosa. Isso, meia-noite no escuro. Imagina esse diálogo. Não tinha WhatsApp, não. Era aqui mesmo, nessa dureza. Fica essa noite aqui. Será que pela manhã, se ela te quiser resgatar, bem está. Que eu te resgate. Porém, se não lhe apraz, resgate, eu o farei tão certo como viu o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou ela deitada aos seus pés. Não foi em cima não, tá, irmãos? Aos pés. Não transou aqui nessa primeira noite, não. Tudo direitinho como manda a Bíblia. Não podia ser assim, não.
Teve um problema aqui. Qual era o problema? Ela tinha um outro resgatador que estava na frente de Boaz. Então, Boaz disse o seguinte: se ele tem direito, se ele não resgatar, eu resgato. Aí amanhece o dia, né? É muito interessante. Ficou, pois, ela deitada a seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e pôs as costas. 6 medidas de cevada, quantos quilos? 20 quilos. Estava perfumadinha, estava banhadinha, mas tem que carregar peso, tem que trabalhar. Em chegando à casa de sua sogra, então lhe disse: você acha que a sogra estava esperando ou não? O que você acha? Passou a noite sem dormir. O que diz o texto aí? Veja o texto. O que ela pergunta? Como se passaram as coisas? E aí, deu certo aquele negócio? O que ele responde? Hein, gente? O que diz? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada, elas mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Essa Ruth é sabida. Sabidinha essa menina. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso, o quê? Ainda hoje. Ela sabia que o peixe estava preso. Ela tinha informações. O cara está agarrado, caiu na armadilha. Ele está tão desesperado para casar contigo, que ainda hoje ele vai resolver. Aí vai, Boaz subiu, capítulo 4, a porta da cidade, onde ficava o fórum, e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: fulano, chega para aqui, assenta-te. Ele se virou e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. Assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas e tem para venda. Resolvi, pois, informar-te isso e dizer-te: compra-a na presença desses que estão sentados aqui e dá de meu povo. Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu o quê? A resgatarei. Ixi, o plano falhou. Veja que ele não falou de Ruth, só falou do quê? Da terra. Ele não botou Ruth no pacote. Mas, irmãos, esses Boaz é sabido também. Veja lá. Disse, porém, Boaz, versículo 5: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança, o quê? Dele. Esse cara devia ter casado com uma mulher ciumenta, complicada. Ele disse: meu Deus do céu, eu vou comprar uma propriedade, vem uma mulher velha, e vem ainda outra mulher, que minha mulher não vai deixar eu fazer esse negócio. Você acha que foi isso ou não? Irmãos, esse cara devia ser casado com uma mulher brava, que tinha peixeiro em casa. E ele disse: não. Então o resgatador, veja no versículo 6, arrumou logo uma desculpa. Lê comigo aí, o que diz? Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei o quê? Fazer. Vai misturar muito, vai ter muita confusão. Com uma mulher já está difícil, se eu botar 3 dentro da minha propriedade, vai ser muita confusão. Então ele o quê? Pula fora. Pula fora. Aí o que acontece? O que diz o texto? Este era outrora o costume em Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio, hein? Não era filho de bigode, não. Tira o sapato e dá para o cara. Está fechado o negócio. Não tinha que assinar nada, não tinha cheque, não tinha escritura. Dava um sapato. E eu imagino se foi aquela bota que ele trabalhou lá, né? Está fechado o negócio. Está fechado o negócio.
Isso perante do quê? 10 testemunhas. E aí, meus amados irmãos, disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Vamos ler o versículo 11 para encerrar? Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E aí, meus amados irmãos, casou-se, diz no versículo 11, que assim que tomou Boaz a Ruth, ela passou a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu o quê? Filho. Então as mulheres disseram a Noemi, veja que houve um concurso público para botar o nome do menino. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Presta atenção, você que é sogra. Você acha que sua nora é melhor do que 7 filhos? Não fala nada agora. Porque a gente acha que nosso filho é melhor do que 7 mulheres. Mas aqui Deus está mostrando que essa nora foi um presente de Deus. Acho que ninguém, nem um filho, foi tão carinhoso e tão providente na vida dessa menina, dessa Noemi, como Ruth. E aí no versículo 17, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram o quê? Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. Obed significa servo, servo. E aí você vai descobrir que no versículo 22, termina o livro dizendo, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o quê? A Davi. Ruth passou a fazer parte, uma estrangeira, da linhagem o quê? Real. Linhagem real. Irmãos, é o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. O livro de Ruth é um livro que revela a soberania de Deus e a providência de Deus na minha vida e na sua vida. Creia em Deus na crise. Creia em Deus no meio das dificuldades, no meio das tragédias, no meio dos problemas. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Uma pergunta. Eu acho que era tratamento carinhoso, né? Minha filha, né? Às vezes eu chamo taça de minha filha. Outro dia eu fui chamar uma policial, ela me parou e disse, minha filha, está aqui os documentos. Aí o guarda falou assim, você é pai dela? Eu falei, não, desculpa isso, autoridade, eu só enganei aqui. Devia ser um cara madurão, né? Um cara solteiro em Israel, rico, cheio de mania. Você imagina um homem desse. Tinha que casar uma viúva dessa. Diga, meu. Não, meu irmão, não é assim, não. Parece. Todas as coisas cooperam. Coisas boas e coisas ruins. Deus, o mal que intentastes contra mim, Deus, e bem. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, você trabalha numa empresa, o cara lhe persegue, lhe demite. O cara está pensando que está fazendo mal a você. Aquela empresa vai falir, Deus está botando você num lugar melhor. Entendeu? Então, a estrela de Belém tem as duas faces. Tem a face dos caras que estão seguindo, os magos, mas tem a face de Deus. Deus estava conduzindo as coisas.
Então, na nossa vida, vamos olhar sempre que a boa mão de Deus está conduzindo todas as coisas, até as coisas erradas que as cabeçadas que a gente deu na vida. Tá certo? Irmãos, só para a gente encerrar, a nação de Israel, né, como é que as tribos surgiram? O casamento, enganado, o sogro enganou Jacó, ele casou com uma, mas recebeu a outra. Aí, uma não podia dar filho, outra podia dar. A fera que dava, a bonita não dava. Aí entrou uma serva no meio, Bila, não sei o quê. Aí surgiram o quê? As 12 tribos de Israel. É uma confusão, irmãos. É uma confusão. Então, o que é certo é o seguinte, é que nós, de maneira nenhuma, poderemos estragar o projeto de Deus. O que prevalece não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Vamos orar encerrando? Milton, ora para nós, Milton, por favor. Depois nós temos 15 minutos para tomar uma aguinha para começar o culto, 11 horas. Pai querido, te damos graças, Senhor, por sermos filhos do Senhor, poder chamá-lo de Pai. Muito obrigado, porque o Senhor conhece cada um de nós. Obrigado, Pai, por esta história. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, Pai. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esta igreja, Pai. Por esses irmãos. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita, Senhor, no coração daquele que crê. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos transforma em corpo Teu aqui na terra, para fazer a Tua obra, Pai. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque independente de circunstâncias, Pai, o Senhor nos conduz. O Senhor afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito obrigado, Pai, por essa consciência que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito nos ajuda a entender a Tua palavra, Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática, Senhor, as verdades da Tua palavra. Ser com cada um de nós aqui, Pai. Possamos ser usados pelo Senhor para a expansão do Teu reino, Pai. Para apressar a volta do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui, Pai, somos peregrinos aqui, Pai. Nós somos cidadãos dos céus, Pai. Nascemos de novo, temos o DNA do Senhor, temos uma nova identidade, Pai. Mas hoje estamos passando aqui na terra. Mas nós somos cidadãos dos céus. Ajuda-nos, ó Pai. Fortaleça cada um de nós, Pai. Para que possamos fazer a Tua vontade. Para a honra e glória do Teu nome. Pois é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. E aí, gostou da aula? Está mais preenchido de conhecimento? Eu espero que sim, afinal de contas, esse livro nos fala muito sobre a história da redenção. Então, amanhã nós voltamos com mais Baú IPP. Tchau!